Igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós iremos ler do versículo 35 ao versículo de número 39. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Até aqui, meus irmãos. Parece que eu sempre gosto de fazer a mesma pergunta para os irmãos, mas eu tenho a impressão de que ela não é uma pergunta sem sentido, e em cuja resposta nós devemos pensar muitas vezes. Na sua opinião, quem é a pessoa mais bonita que já viveu nesse planeta? Quem é a pessoa de vida mais inspiradora para nós? Ou como a gente diria quando era criança, quem é o nosso herói? Aquele cuja vida é digna de ser imitada. Nos últimos domingos, meus irmãos, nós temos visto aqui nos primeiros versículos de Marcos, nós temos aprendido com ele, mais uma vez, que não existe nenhum ser no universo inteiro cujo nome seja tão digno quanto o nome de Jesus. O Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. Jesus é o Filho eterno do Deus eterno. Jesus é o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Por Ele, para Ele, por meio dEle, foram criadas todas as coisas, e por isso nós também devemos dar toda a glória a Ele. Porque sejam as coisas visíveis, sejam as coisas invisíveis, sejam os principados e potestades, os seres espirituais invisíveis, tudo é de Jesus e para Jesus. Em todas as coisas que nós podemos contemplar à nossa volta, ou colocando de outro modo, em todos os seres viventes, em todas as coisas que não vivem também, nas obras inanimadas, tudo é criação de Jesus e para a glória de Jesus. E então, também temos aprendido, também temos ouvido o Espírito Santo nos dizer nas Escrituras que o Senhor Jesus, o nosso Criador, o Filho eterno de Deus, o Pai, ele se fez carne na forma de um ser humano. De modo que quando ele começou a sua vida pública, ele foi andando da Galiléia até a Judéia para ser batizado, para se identificar conosco, isto é, Jesus, o Deus, o Filho de Deus, melhor dizendo, ele se fez um ser humano como nós, um ser humano puro, diferente de nós, um ser humano humilde, santo, que agradava em tudo ao seu Pai Celestial. E tudo ele fez com o propósito último de morrer na cruz pelos nossos pecados. Como ele diz lá em Lucas capítulo 19, ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Então, se Jesus é esta pessoa, não é de admirar que onde quer que Jesus fosse, ele não perdia oportunidade alguma de fazer o bem. Se
ele visse uma pessoa enferma e essa pessoa dele se aproximasse buscando cura, Jesus curava. Se aproximasse de Jesus uma pessoa oprimida pelo diabo, Jesus libertava. Seja qual fosse a condição da pessoa, se ela se aproximasse dele, buscando nele refúgio, no coração de Jesus, essa pessoa tinha refúgio. Porque Jesus é o próprio Criador nosso e nos criou para Ele, para a glória dEle. E assim, na medida em que Jesus começou a ensinar, Jesus começou a pregar, a expulsar demônios, a curar enfermos, não demorou muito para que a fama de Jesus se espalhasse por todos os lugares da Galileia, a região norte de Israel. E ele estava, diz o Evangelho para nós, como que no auge da sua fama. Em toda parte as pessoas ouviam a seu respeito. E por causa disso, ele também era procurado por muita gente. Agora, ainda que Jesus tivesse uma satisfação enorme em atender as pessoas, por causa do seu amor pelas pessoas, o Evangelho nos diz que, por vezes, o Senhor Jesus conscientemente se apartava das pessoas, se afastava dos demais, porque ele tinha duas coisas que eram essenciais na vida dele e que às vezes ele precisava fazer à parte. Primeira coisa que nós vemos no Evangelho é que Jesus priorizava, ele considerava essencial na sua vida ter um tempo a sós com o seu Pai Celestial, a sua vida de oração. No versículo de número 35 aqui nós lemos que Jesus se levantou de madrugada, procurou um lugar deserto e ali orava. Depois vem o nascer do sol e a gente calcula mais ou menos o nascer do sol por volta das 6 horas da manhã e logo cedo, diz o texto da palavra de Deus, que já havia muitas pessoas procurando Jesus. Porque Jesus certamente era aquela pessoa que tinha algo de bom para repartir com elas. O dia amanheceu e as pessoas começaram a procurá-lo, inclusive os ansiosos discípulos. Onde é que está Jesus? A gente dormiu na mesma casa, de manhã ele não está mais aqui, e começaram a procurar o Senhor Jesus por todo lugar. Quando finalmente encontraram Jesus, foi Pedro quem tomou a palavra, e disse para ele: todos estão te procurando. E quando alguém diz para você: olha, estão te procurando, qual é a tua primeira reação? Onde é que é? E vai lá, não é? Mas Jesus, ele faz uma coisa diferente da expectativa das pessoas. Ele diz assim: vamos para outros lugares, vamos para outros povoados, porque eu preciso pregar. E foi para isso que eu vim. É claro, meus irmãos, que Jesus tinha muito prazer em suprir as necessidades de outra ordem das pessoas. Mas ele tinha duas coisas essenciais na sua vida. A primeira era falar com Deus. E a segunda era falar aos homens da parte de Deus. Eu tenho a impressão de que os apóstolos aprenderam com o Senhor Jesus. Vocês querem ver um exemplo? Mais tarde, lá em Atos capítulo 6, eu peço que vocês me acompanhem na leitura lá. Atos capítulo 6, eu vou ler dos versículos 2 ao versículo 4 com os irmãos, versículos 2 a 4. E então, está escrito assim: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Veja, você conhece bem esse texto aqui, né? Sabe que aqui nós temos a eleição da primeira mesa diaconal da igreja de Jerusalém. E acontece que os irmãos, os apóstolos, tudo que eles recebiam de oferta era colocado aos pés deles, e segundo as necessidades da igreja, eles distribuíam também. Havia ali muitas viúvas que precisavam ser cuidadas,
Mas de repente, os apóstolos perceberam que eles não estavam dando conta do recado e também que eles estavam desviando-se daquilo que Jesus havia ordenado para eles. Porque as pessoas começaram a murmurar: olha, as viúvas gregas estão sendo esquecidas na hora da distribuição do alimento diário, e então levaram o problema para os apóstolos. E Pedro disse assim: olha, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus de lado, a oração de lado, para nós nos dedicarmos a servir às mesas. Não é que eles não pudessem fazer isso, mas é que eles haviam aprendido que havia uma prioridade na vida deles, que Jesus tinha, ele mesmo tinha colocado, que ele mesmo, através do seu exemplo, havia mostrado para eles. É por meio da pregação, a gente vê aqui Jesus dizendo, que ele estaria realizando a sua obra. E, meus irmãos, nós sabemos disso. Uma igreja, ela poderia fazer um monte de obras sociais. Ela poderia revolucionar o bairro em que ela está, atendendo às necessidades dos pobres. Ela seria prontamente reconhecida, seria prontamente um lugar para onde as pessoas estariam fluindo, mas convenhamos, precisa ser uma igreja para fazer isso? Não é algo que até um clube social pode fazer? Veja, eu não estou dizendo que a igreja não deva fazer isso. Eu estou dizendo que isso não é primariamente ou necessariamente a primeira coisa que a igreja precisa fazer, porque só tem uma coisa que vai fazer diferença na eternidade. E o que é? A palavra de Deus. É a pregação do Evangelho. Através da pregação, os indivíduos são transformados e, consequentemente, a sociedade deve ser transformada também. A gente vê isso muito na história da Igreja do Senhor Jesus, nesses 2000 anos de história. Onde quer que o Evangelho seja pregado, que as vidas são transformadas, consequentemente haverá transformação também na maneira dos crentes se comportarem no mundo e abençoarem as pessoas do mundo. Então, aquilo que a igreja precisa fazer prioritariamente em relação ao mundo é pregar a palavra de Deus. E Jesus, ele sabia que ele tinha uma grande missão. Embora ele pudesse curar, embora ele pudesse expulsar demônios, aquelas pessoas todas procurando ele, ele respondeu: vamos para outros lugares, para que eu pregue, porque é para isso que eu vim. Essa era uma das prioridades de Jesus. E já pensou, Anderson, que coisa maravilhosa, quando alguém ouve esse mesmo Senhor aqui, dizendo ao seu coração: eu quero que você seja um pregador da minha palavra? Tem coisa melhor do que isso? Do que ser alguém escolhido pelo Senhor, do que alguém para pregar a palavra de Deus? Que coisa maravilhosa, que honra é para uma pessoa o sentir-se chamado para a pregação. Mas eu quero me deter com os irmãos na primeira das prioridades que o texto nos mostra aqui, a respeito do Senhor Jesus. Uma prioridade dele era falar de Deus aos homens, mas outra prioridade dele era falar com Deus. Veja, Jesus é a encarnação do Filho de Deus. E como Filho de Deus, feito carne, Jesus considerava que essencial, antes mesmo de pregar, essencial na sua vida, era a comunhão com o Pai Celestial. Eu preciso dizer para vocês, meus irmãos, que depois de 40 e poucos anos de Evangelho, eu sinto que eu tenho tanta coisa para aprender a respeito deste assunto. Como diz o apóstolo Paulo, que já era um experimentado também, ele diz assim: nós não sabemos orar como convém. Mas isso fazia com que Paulo deixasse de orar? Fazia com que ele abandonasse essa prática tão importante? Quando eu olho para Jesus, eu percebo que, além de Filho eterno de Deus, ele também é um homem, e um homem cuja vida é simplesmente inspiradora para nós. Não tem ninguém melhor para nos ensinar, para nos dar o seu exemplo. E é por isso que eu gostaria de, em preparação do nosso coração
para a ceia desta noite, meditar apenas naquilo que vemos em Jesus aqui. Como é que ele se comporta? Como é que ele age e reage? Para que só olhando para ele, a Bíblia diz que nós somos transformados naquele que nós olhamos, ou naquilo que nós contemplamos, não é? Para que só olhando para Jesus, nós estejamos sendo inspirados a imitá-lo. Primeira coisa, veja como Jesus deseja estar a só com Deus. Versículo 35, ele se levantou alta madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. Num certo sentido, meus irmãos, quando o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós, como ele se fez um ser humano e um ser humano perfeito, Jesus tinha necessidades físicas comuns a todos nós. Jesus precisava se alimentar, Jesus precisava matar a sua sede, Jesus precisava descansar, Jesus precisava dormir. Às vezes, por causa dos muitos afazeres, Jesus estava tão cansado que ele era capaz de dormir num barquinho, numa tempestade no mar da Galileia, porque o seu corpo físico, a sua natureza humana, estava precisando de descanso, e então ele fazia isso, acontecia isso. Jesus trabalhava muito durante o dia, pregando a palavra de Deus. Jesus precisava renovar as suas forças, mas tinha uma coisa que Jesus sentia necessidade ainda mais, era de estar a sós com o Pai Celestial. Então a Bíblia diz aqui que ele se levanta de madrugada, sai para um lugar deserto e ele ora. Num certo sentido, meus irmãos, Jesus nunca precisaria se isolar de ninguém para estar em comunhão com o Pai, porque Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus, e ambos têm a presença, a comunhão constante do Espírito Santo. Deus está em toda parte e o Cristo também está em toda parte. Então, onde quer que Jesus fosse, e mesmo misturado num meio de gente, Jesus estava sempre em comunhão com o seu Pai Celestial. Além disso, diz para nós o Evangelho de João, o Pai não deu o Espírito para Jesus por medida, deu completamente. Jesus era plenamente cheio do Espírito o tempo todo. Ou como diz a carta aos Colossenses, em Jesus habita a plenitude da divindade. Então, vejam o que eu quero dizer, é o tempo todo que Jesus está em comunhão com Deus. Mas o texto diz que Jesus se levanta de madrugada, sai de casa, isola-se daquelas pessoas que moravam com ele. A essa altura, eu imagino, nós temos a impressão de que ele não estava morando na casa da sua própria família, mas na casa de algum dos seus discípulos. Ele se isola de todos, se isola de qualquer ser humano, deixa qualquer atividade para estar a sós com o Pai e com o Espírito Santo. Uma intimidade sem igual, um estar com Deus diferente do que quando Jesus estava com outras pessoas. Esse modo de estar a sós com Deus, meus irmãos, até aqueles que moram conosco podem atrapalhar. Este estar a sós com Deus, até os nossos maiores amigos podem atrapalhar. Ou então a exigência do mundo no qual nós estamos vivendo podem nos atrapalhar. E se você, então, por exemplo, não for uma pessoa que sabe desligar o celular de vez em quando, você não vai nem ter esse seu momento de oração, porque o WhatsApp é toda hora, não é, Edna? É toda hora alguma demanda, alguém querendo alguma coisa, sempre acontecerá assim. É claro, né, meus irmãos, eu estou falando dos dias de hoje. Eu sei que na época de Jesus não havia celulares e coisas assim, mas havia aquelas pessoas que estavam o tempo todo, cadê Jesus? Cadê Jesus? Eu preciso que ele faça isso, eu preciso que ele faça aquilo. Mesmo as pessoas mais chegadas, mesmo as melhores atividades deste mundo, podem atrapalhar a nossa comunhão com o Pai Celestial. Então o que é que Jesus faz? Ele se levanta de madrugada, ele procura um lugar deserto,
para estar sozinho. Ele quer só Ele e o Pai Celestial, mediados pelo Espírito Santo, conversarem. Há uma espécie de intimidade com Deus, meus irmãos. Veja, a Bíblia diz que a nossa comunhão com Deus, ela não é sempre uma comunhão isolada das outras pessoas. Nós temos comunhão com Deus também através da comunhão com a igreja. É por isso que estamos aqui reunidos nesta noite, para cultuar a Deus. Faz parte da nossa comunhão com Deus. Há uma espécie de comunhão com Deus também, que ela se desenvolve enquanto estamos servindo no mundo lá fora, enquanto estamos ajudando as pessoas no mundo lá fora. Mas existe uma espécie de comunhão com Deus que, mesmo que nós estivéssemos servindo lá fora ou servindo na igreja, é insubstituível. É a nossa comunhão só entre nós e Ele. E esse estar com Deus envolve isolamento. Esse estar com Deus envolve deixar outras atividades de lado, como Maria, que fez a boa parte, que escolheu a melhor parte, ou como cantamos, na oração, encontro calma, encontro vida, encontro paz. Eu acho que nós podemos descrever esse desejo de Jesus como amor a Deus, amor acima de tudo ao Senhor, que o leva a deixar todas as outras coisas para falar ao seu Pai Celestial. Necessidade de estar com Deus. Segundo, veja a dependência de Jesus em relação ao seu Pai Celestial. A começar dos discípulos, havia muitas pessoas procurando Jesus e havia muita expectativa também no coração das pessoas. Se você ouve falar que tem alguém que pode resolver todos os problemas do mundo, se a fama dessa pessoa começa a se espalhar, é natural que muitas pessoas comecem a procurá-la. No decorrer da história, nós vemos que haveria gente esperando que Jesus multiplicasse os pães. No decorrer da história, nós vemos que haveria pessoas que pediriam a Jesus que ele fizesse milagres para provar que ele vinha da parte de Deus. Haveria os que pediriam a Jesus para repartir a herança entre dois irmãos que estavam brigando. Haveria pessoas que olhariam para a multiplicação dos pães e diriam mais ou menos assim: esse é o rei que nós estávamos precisando, é o homem que vai acabar com a fome no nosso país, e iriam querer que Jesus se tornasse o rei deles. Haveria muitas coisas externas que poderiam desviar Jesus do seu propósito, se ele fosse meramente estar atendendo às expectativas humanas. Mas havia uma grande missão que Jesus precisava cumprir. Era a morte na cruz pelos nossos pecados. Só que a morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados, ela só teria sentido se esse sentido fosse explicado para nós. O que adianta Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados e a gente não saber por que ele morreu? Como se ele fosse um criminoso, como se ele fosse um bandido. Nós precisaríamos entender isso. Então, antes da cruz, Jesus precisava pregar o Evangelho. Ele precisava dizer quem ele era. Ele precisava dizer o que ele veio fazer nesse mundo. Então, naquele tempo, antes da cruz, Jesus precisava chamar os pecadores ao arrependimento. Além disso, a sua morte na cruz, a sua ressurreição, só teriam sentido, só teriam eficácia se antes dela, Jesus mesmo houvesse vivido uma vida perfeita, porque ele estava assumindo o nosso lugar na cruz, e nós somos pecadores. Se ele morresse na cruz sem ter vivido uma vida perfeita, também ele não poderia nos representar diante da justiça de Deus. Então Jesus precisava viver uma vida de obediência ao Pai, agradando ao Pai, triunfando contra os principados e potestades naquilo que nós falhamos, vencendo as tentações que nós não vencemos, subjugando o pecado que nós não subjugamos. Então, por isso tudo, Jesus precisava ter aquela vida, precisava ministrar aquela pregação, aquela vida de obediência. Essas coisas todas eram essenciais à cruz de Jesus. Sem estas coisas, a cruz
por si só não nos salvaria. Então, diante disso, Jesus precisava lidar com as tentações de Satanás. Jesus precisava lutar com as suas próprias limitações humanas. E como é que Jesus então fazia para encontrar forças para vencer Satanás? Veja o que ele fazia em todos os momentos da sua vida. Por exemplo, antes de tomar grandes decisões. Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. Os irmãos já vão projetar ali para a gente. Está escrito assim, em Lucas 6, versículos 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se Jesus para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Irmãos, essa é uma das mais importantes. Tudo que Jesus fez foi muito importante, mas um dos momentos cruciais que nós vemos na palavra de Deus é o momento em que Jesus, dentre os discípulos que ele tinha, e mais tarde aqui Lucas vai dizer que ele tinha pelo menos 70 discípulos, Jesus chamou os seus discípulos e entre os discípulos escolheu 12 para serem os seus apóstolos, aqueles que dariam continuidade à pregação depois que ele voltasse para o céu. Mas o que Jesus faz antes de escolher os 12? Ele passa uma noite orando. Ele precisava tomar aquela decisão na comunhão com o Pai Celestial. Agora veja o que Jesus fazia quando ele estava sendo submetido às mais terríveis tentações. Lucas capítulo 22, eu quero ler com os irmãos, a partir do versículo 39. E saindo, vou esperar os irmãos chegarem lá. Lucas 22, 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando a um lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Naquele momento, meus irmãos, que foi o mais difícil da vida de Jesus, em que ele sabia que ele deveria ir para a cruz, mas ao mesmo tempo, como um ser humano perfeito que era, não queria passar por aquele sofrimento físico. Ele diz: Pai, tudo é possível para o Senhor pode até passar esse cálice de mim, isto é, me livrar da cruz. Todavia não é o que ele pede, ele diz: faça-se a tua vontade. E ele não orou uma vez só não, ele orou 3 vezes. Ele voltava, os discípulos dormindo, ele se afastava e iria orar novamente. Foi a maneira como Jesus encontrou forças no Pai Celestial para vencer as suas tentações. Capítulo 14 de Mateus, versículo de número 23, eu gostaria de ler com vocês também. Depois de um dia de trabalho, de pregação para as multidões, capítulo 14, versículo 23 de Mateus. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Você percebe? Grandes decisões, oração. Depois de um dia de trabalho, oração. Tentações, oração. O tempo todo o Senhor Jesus mostra como isso era importante na vida dele. Sem essa comunhão com o Pai Celestial, Jesus nada poderia fazer. Um desejo, uma dependência e, em terceiro lugar, veja a confiança que Jesus manifestava no Pai Celestial. Ele se levantava de madrugada para orar. Os irmãos me permitam contar uma coisa que eu disse para uma igreja na qual eu trabalhei alguns anos atrás. Eu disse assim: irmãos, é só uma ilustração, tá bom?
Irmãos, vamos supor que o conselho da igreja resolvesse fazer o seguinte: a partir da próxima quarta-feira, o conselho da igreja vai dar R$100 para cada pessoa que vier na reunião de oração. Quantas pessoas vocês acham que teria na reunião de oração? Eu acho que teríamos, além dos membros da igreja, mais o dobro, né? Agora, nós dizemos que confiamos na oração. E nós também dizemos que Deus vale muito mais do que R$100, não é? Mas então por que a gente fica inventando tanta desculpa para não participar das coisas da igreja? Para não participar das reuniões de oração? Será que nós cremos mesmo? Mas Jesus, ele se levanta de madrugada, ele depois de um dia de trabalho, ele fala: vou passar uma noite na presença do Pai. E não foi uma única vez. Não, ele fez isso várias vezes. Por isso, quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos a admiração dos discípulos em relação a isso. Nós não sabemos, meus irmãos, quais eram as palavras exatas que Jesus falava em cada ocasião. A Bíblia coloca poucas vezes aquilo que Jesus estava dizendo. Talvez as orações de Jesus, e pelo que nós observamos aqui, elas não eram muito longas, não. Mas a presença de Jesus diante de Deus, sim, ali ele ficava. Talvez Jesus muitas vezes só apenas dissesse: Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, seja feita a tua vontade. Talvez Jesus muitas vezes nem tenha falado nada na presença do Pai, apenas ficou lá assim pensando: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Mas Jesus estava na comunhão com o Pai Celestial. Certa vez, nós lemos no Evangelho de Mateus, quando os discípulos voltam, contando com alegria os resultados da pregação deles, Jesus se volta para o Pai Celestial e diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios, dos eruditos, dos grandes deste mundo e as tem revelado aos pequeninos. Olha que oração linda! Jesus fala poucas palavras para o Pai Celestial, mas manifesta a sua gratidão a Deus. Outras vezes nós vemos Jesus também, nós lemos a respeito dele, dizendo assim para Deus: eu te dou graças porque eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu estou mais uma vez orando para que saibam aqui que quando nós conversamos, o Senhor me atende. Nós vemos Jesus confessando ao Pai as suas necessidades, os seus temores, pedindo forças para vencer as tentações. E nessas orações Jesus se entregava completamente a Deus. Ele colocava diante de Deus os seus propósitos, os seus intentos, e também orava em favor dos seus discípulos, das suas tentações, das suas lutas, as suas fraquezas, até dos pecados que Jesus sabia os discípulos iriam cometer, as tentações nas quais eles iriam cair. Certa ocasião, sabendo que Pedro iria se afastar dele momentaneamente, que iria negá-lo e dar mau testemunho, ele disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar, como quem peneira o trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Interessante isso, meus irmãos. Jesus sabia que Pedro pecaria e que Pedro poderia cair da fé por causa disso. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E você sabe, diz o Espírito Santo em Hebreus capítulo 10, quando Jesus entrou no mundo, ele já entrou orando: eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. E você lê de tal forma os evangelhos descrevendo para nós, que em Lucas capítulo 12, ele está orando, os discípulos olham para ele e dizem assim: Senhor, ensina-nos a orar, nós queremos aprender com o Senhor. E assim como Jesus viveu orando, Lucas capítulo 23 nos diz que a última coisa que ele fez foi orar também: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
Ele entra no mundo orando, ele vive orando, ele morre orando. E por que Jesus ora tanto? Porque Jesus confiava em Deus. Ele dependia de Deus. Ele sabia que sem o poder do seu Pai na vida dele, ele nada faria. Sabia que Deus o atenderia. Sabia que Deus o amava e confiava que as suas orações eram ouvidas, pois Deus nunca deixou de atendê-lo. Aliás, você se lembra do que Jesus está fazendo agora, lá no céu? Romanos, capítulo 8, versículo 34. Quem condenará os eleitos de Deus? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Intercedendo por mim e por você. Essa é a obra dele, nesse momento. Intercedendo por todos aqueles por quem ele morreu, para que dia a dia nós sejamos purificados dos nossos pecados. Ele está intercedendo dia a dia para que a nossa fé não desfaleça diante das tribulações, diante das nossas próprias falhas, para que nós sejamos perseverantes até o fim. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que quem está na mão de Jesus vai perseverar, porque não será jamais, como também disse o Senhor em João capítulo 10, tirado da sua mão. E tenha certeza de uma coisa, irmão, a oração que Jesus faz por você é ouvida. O Pai nunca deixa de atender a Jesus. Não é maravilhoso você saber que nas mãos dele você está firme? Que você não será abandonado jamais? Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós só podemos dizer assim: que vida maravilhosa, que vida bela. Eu me lembro que uma vez eu estava passando por uma avenida e havia uma porta de vidro, sabe, dessas igrejas pequenas, feita numa garagem. Havia uma porta de vidro. Eu olhei para dentro e eu vi um homem de joelhos, orando. Eu pensei comigo mesmo, não existe coisa mais bonita nesse mundo do que um homem de joelhos diante de Deus. Sozinho ali naquela igreja, orando. Eu pensei, homem valoroso na presença do Senhor. Se tem uma coisa preciosa nesse mundo, que acima de todas as outras nós podemos experimentar, como é que nós cantamos? Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Se tão somente nós olharmos para aquele que é a luz, o nosso coração é moldado, a nossa vida é transformada, os nossos pensamentos são modificados para melhor, e nós somos inspirados a fazer o mesmo que Jesus fez. Eu quero somente, meus irmãos, tirar 2 implicações disto para cada um de nós. Primeiro, cultive no seu coração e na sua mente esse mesmo desejo de estar a sós com Deus, de colocar isto acima de todas as outras coisas. Como diz o Salmo, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: estar na casa do Senhor. E entenda, lá no Antigo Testamento não havia um templo como esse não. Era um lugar de sacrifícios, cheiro de sangue o tempo todo, incenso o tempo todo, porque essas coisas falavam que o homem não poderia por si só chegar na presença de Deus. Era um culto bem diferente do nosso, mas ele falava, eu quero estar na casa do Senhor, eu quero meditar na presença do Senhor, eu quero contemplar a santidade do Senhor. Então é a coisa mais importante. Uma coisa eu peço e eu vou buscar:
Irmão, faça do grande objetivo da tua vida. Não é você ser atraído pelas multidões ou atrair as multidões. Acima de tudo, é estar com Deus. Coloque isso a cada dia na sua mente e no seu coração. Segundo, cultive a prática da oração todos os dias. Nós não sabemos orar como convém, é verdade. Mas, agora há pouco, quando estávamos cantando, houve uma frase que nós dissemos mais ou menos assim: falar com Deus e ouvir a voz do Salvador. Você acredita nisso? Que nós temos o privilégio de ouvir Deus falando conosco? Se você não acredita, por favor, não cante mais ou então se converta, não é? Porque Deus fala conosco. Mediante a sua palavra, mediante o seu Espírito Santo, Ele fala conosco. Então, o que eu quero dizer, o meu ponto é, nós não sabemos orar como convém, mas quando Deus fala conosco, não tem jeito da gente não orar. Nós respondemos ao que Ele está falando. Nós oramos. Como disse John Bunyan, você não precisa dizer para uma criancinha que se machucou, falar assim para ela, agora você fala ai. Porque a criancinha que se machuca, ela fala naturalmente. Ora, da mesma forma, o crente vai responder a Deus, naturalmente, quando Deus fala com ele. Então, o que nós precisamos fazer no dia a dia? O que Deus espera de nós? Jesus disse, entra no teu lugar em secreto. Teu lugar secreto pode ser o teu quarto, pode ser a sala da tua casa, pode ser o quintal da tua casa, pode ser o Lago dos Patos, mas tem um lugar secreto para você e Deus estarem juntos. Você sabe que às vezes a gente consegue se isolar no meio de uma multidão, né? No ônibus, por exemplo. É o momento da gente estar ali, falando com Deus também. Mas, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao teu Pai que está em secreto. Você já notou isso? Antes de você entrar no lugar secreto, o Pai já está lá, esperando. Entra no teu lugar em secreto e fale com o teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Que coisa maravilhosa, que promessa maravilhosa. Procure o Pai para estar só com Ele. Eu gostaria de dar uma sugestão para vocês. Quando os discípulos disseram a Jesus, em Lucas, ensina-nos a orar, Jesus disse, vocês falem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Faça dessa oração a tua lista de oração. Pai, nosso Pai, que o teu nome seja honrado na minha vida, que o teu nome seja exaltado na minha vida, que, Senhor, na minha vida, o teu reino esteja acontecendo, a tua vontade esteja sendo feita. Como marido, Senhor, que a tua vontade seja feita, como esposa, como filho, como pai, como mãe. Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, que em todas as áreas da minha vida o teu reino esteja acontecendo, o Senhor seja entronizado. Faz disso a sua lista de oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor, minhas necessidades materiais. Olha, as necessidades que eu tenho são essas, essas e essas. Ore pelas suas necessidades materiais, pelas necessidades materiais da igreja, porque você está orando ao Pai Nosso, e não ao meu Pai só, ao Pai Nosso. Peça pelas suas necessidades espirituais. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Faça do Pai Nosso a sua lista de oração. Aí você já tem bastante coisa a respeito da qual orar, porque Jesus falou, olha, ora desse jeito. É Jesus que está ensinando isso. Fale essas coisas com o Pai Celestial. E no teu lugar em secreto, o teu Pai te recompensará. Dependa
do Pai, confie no Pai, viva em comunhão com o Pai. Amém.